fé para crer na salvação eterna. E eu queria começar pedindo aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 13. Romanos capítulo 10, do verso 6 ao verso 13. Que diz assim: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, a lição de hoje fala sobre nós termos fé para crer na salvação eterna. Eu queria começar perguntando se alguém aqui presente tem dúvidas sobre o que vai acontecer depois da morte. Imagina que aconteceu alguma coisa na volta para casa, e eu não estou jogando praga para ninguém, porque crente não joga praga. Pelo contrário, eu estou trazendo bênção na sua vida, porque lembre-se que morrer com Cristo é lucro. Mas imagina que na volta para sua casa aconteceu alguma coisa e você morreu. Alguém tem dúvida do que acontece depois que você morre? No momento em que o coração para de bater, os seus olhos fecham ou ficam abertos, depende da causa da morte. Alguém tem dúvida? Pode perguntar, pessoal. Isso é uma aula. Ninguém tem dúvida do que acontece depois da morte? Não acredito. Pelo menos nós criamos na Bíblia, né? Que depois a gente morre, né? Vem juízo, depois vem, né? Oh. Depois que a gente morre, vem o juízo. É, né? A gente vai pro descanso, né? Aham. Aí depois vem a segunda vinda, Jesus, aí vem o juízo, né? Tá, e como que a segunda vinda afeta aqueles que já morreram? Porque quando a segunda vinda vai ser quando Jesus vai ressuscitar aqueles que já estão mortos. Tá, tudo bem. Mais alguém? Não? Pois bem. Quando nós olhamos para a Bíblia é bem clara, como por exemplo Hebreus capítulo 11, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia deixa bem clara que ao homem cabe viver apenas uma vez. Então se a gente abrir lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, pela Bíblia nós cremos que nós nascemos, né? E aí a gente já falou sobre isso alguns trimestres atrás, se não me engano, uns 3 ou 4 trimestres atrás, sobre a origem da vida. E aí nós falamos que, biblicamente falando, nós não cremos na pré-existência da vida. Ou seja, algumas pessoas acreditam que existem vários seres humanos ou várias vidas preparadas no céu no armazém. E aí no momento que dá 9 meses que uma criança tem que nascer, Deus vai lá, pega uma alma, uma vida existente e só coloca na pessoa para a pessoa nascer. A gente não crê nisso, a gente crê que a vida começa de fato na concepção. Não existe a pré-existência da vida. Então nós acreditamos pela Bíblia que a pessoa nasce, a vida começa na concepção, durante 9 meses essa vida se desenvolve, o corpo físico se desenvolve. Uma vez que a criança é nascida, nós temos um ser humano pronto, nascido, dividido em corpo, alma e espírito. Essa pessoa ela vai viver a sua vida e, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós entendemos que vai chegar um momento onde essa pessoa vai morrer.
seja de morte natural, seja um acidente, enfim. A circunstância da morte é variada, mas essa pessoa vai morrer. E essa morte, ela significa a separação da alma e do espírito do corpo. Então, o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele morre, ele deixa de funcionar, por assim dizer. No momento que há essa morte, que só acontece uma vez para cada ser vivente, alma e espírito são separados do corpo. O que acontece depois disso, depois dessa morte física? Após a morte física, o corpo ele se desfaz, ele apodrece, né? Uma série de reações químicas acontece e o seu corpo, como matéria, como ele deixa de receber sangue, nutrientes, enfim, aquilo vira pó, apodrece. No termo bíblico, vamos assim dizer, do pó veio, ao pó voltará, ou seja, o homem vira pó, o corpo vira pó. Mas a alma e o espírito, elas podem ir para dois lugares, vamos assim dizer. Elas podem ir para um lugar, vou usar as palavras da irmã, um lugar de descanso, né, entre aspas, um lugar de descanso, ou ela pode ir num outro lugar, vamos dizer assim, não que, para usar um termo diferente, um lugar de não descanso, só para a gente entender que são lugares diferentes, tá? A gente não vai entrar, a ideia da lição pelo menos não é, se alguém tiver dúvida a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a ideia da lição não é especificar para onde cada um vai, mas imagina que depois da morte, alma e espírito são separados do corpo. Se essa pessoa morreu salva, ou seja, se ela morreu no estado salva, se ela morreu com Jesus, crendo em Jesus, e aí a gente passou aqui cerca de 9 meses falando sobre o que significa a salvação, o que é a salvação da Bíblia, mas se a pessoa morreu salva, ela vai para um lugar de descanso. Se essa pessoa morreu não salva, ela vai para um outro lugar de não descanso. Essas almas / espíritos, elas ficam nesses lugares até a segunda volta de Cristo. Na segunda volta de Cristo, nós vemos pela palavra de Deus que primeiro serão ressuscitados os mortos, depois que os mortos forem ressuscitados, ou seja, aqueles que morreram salvos, que morreram com Cristo, Jesus ele arrebata a sua igreja, os vivos, e aí todos juntos vamos para um lugar, para o céu, enquanto aqueles que morreram sem salvação ficam ainda no lugar deles de não descanso. A Assembleia de Deus ela cria numa linha escatológica, ou seja, numa sequência de eventos apocalípticos, onde depois da segunda vinda nós temos a grande tribulação, depois da grande tribulação nós temos o milênio, e aí depois do milênio nós temos o julgamento final daqueles que morreram sem salvação. E aí sim aquelas pessoas, ou aquelas almas / espíritos que estavam no lugar de não descanso, elas serão julgadas de acordo com as suas obras para a condenação. Ou seja, nós cremos que haverão dois julgamentos. Nós temos um julgamento das obras, um julgamento para galardão, um julgamento para recompensa, onde Deus julgará a igreja, ou seja, julgará aqueles que morreram salvos, e nós temos um julgamento para condenação, ou seja, um julgamento para aquelas pessoas que morreram sem salvação. Por que dois julgamentos? Porque Deus é justo. Apesar de uma pessoa já estar no céu, ou de uma pessoa já estar condenada, mesmo assim essa pessoa precisa ser julgada, precisa ter um julgamento justo. Tá? E assim é que nós cremos que é o caminho da nossa vida. Então, o ser humano ele vive, ou ele viverá duas vidas, uma vida terrena, passageira, em algum momento essa pessoa vai morrer fisicamente, mas o seu corpo, a sua alma e o seu espírito continuará viva eternamente, dependendo aonde, depende da situação da morte de cada um. Sobre essa narrativa que eu acabei de fazer, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Podem perguntar sem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Não? Pois bem. O que acontece hoje? Hoje nós temos, como já falamos aqui mais de uma vez, nós temos um pensamento, vamos dizer assim, onde o mundo hoje ele tem um pensamento muito relativista, ou seja, tudo é relativo, onde não existe uma verdade absoluta e onde cada um acredita em alguma coisa e segue aquilo
E uma grande diferença que eu enxergo, pelo menos pessoalmente, é que antes cada um tinha sua opinião e cada um se satisfazia em viver a sua opinião. Hoje, cada um tem a sua opinião, mas não se satisfaz em viver somente a sua opinião. Ela quer que a sua opinião prevaleça sobre a opinião dos outros. Então, eu, por exemplo, gosto de azul. Antigamente eu gostava de azul, e se você gostasse de vermelho, gosto de vermelho, outro gosta de amarelo, outro gosta de verde. Eu gosto de azul. Hoje, eu gosto de azul. E porque eu gosto de azul, você também tem que gostar de azul. Porque o vermelho é ruim, o verde é estranho, o amarelo é esquisito. Então eu quero que você goste de azul também. E nós vivemos nesse mundo. E como nós temos falado, eu já falei isso em mais de uma ocasião, nós precisamos ter o nosso conceito cristão, ou ter a nossa fé, baseada não só na fé, mas também no raciocínio. Por quê? Porque pode chegar um momento, se ainda não chegou, eu imagino que certamente vai chegar, onde você será questionado sobre a sua fé. Onde você será questionado sobre o que você acredita. Onde você será questionado não o que, mas o porquê, o como. E você vai ter que explicar a sua fé. Não que você precise explicar a sua fé para ser salvo. Mas é interessante você precisar explicar a sua fé. Primeiro, por uma questão evangelística, para você não ser tido como um louco, como um fanático. Então, por que você acredita em Deus? Por que você acha que Deus existe? Não, olha só, eu acho que Deus existe por causa disso, disso e disso. Porque eu vejo que ele faz a minha vida, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Primeiro motivo. Segundo motivo, você precisa saber explicar a sua fé para você fortalecer a sua fé. Para não chegar no momento onde uma pessoa te pergunte, mas por que você acredita nisso? E aí você não sabe explicar e a pessoa acaba usando isso contra você, vamos assim dizer, ou usando isso para te colocar em dúvida a sua própria fé. Então eu diria que esses são os dois principais motivos pelo qual nós precisamos saber explicar a nossa fé. Nós precisamos formar o conceito de nossa fé, o porquê que nós acreditamos disso, quais são as razões, quais são as motivações, como que eu tenho certeza que é assim que acontece. E como nós falamos de salvação, hoje nós vivemos num mundo, assim como vários outros assuntos que nós temos discutido ao longo desse trimestre, onde existem opiniões diferentes, existem opiniões que são muitas vezes forçadas, vamos assim dizer, né, a nós, e que nós precisamos saber defender, que é a salvação, ou que é a vida após a morte. Hoje nós temos pelo menos duas correntes filosóficas, vamos assim dizer, que estão assim, muito evidentes, ou são muito faladas, uma mais do que a outra no mundo atual, que são totalmente contra a vida após a morte, que é o comunismo e é o existencialismo. Diego, você vai falar sobre o comunismo, você vai falar de... Não, só, eu não estou falando contra o comunismo. A ideia é a gente apresentar as ideias que o comunismo e o existencialismo apresenta para nós sabermos como refutar pelo menos essas duas. Ou para a gente entender como que eles pensam, para a gente entender o porquê que eles pensam desse jeito. E assim nós conseguimos até mesmo, de certa forma, contra-argumentar numa conversa, até mesmo numa questão evangelística. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o comunismo, uma das ideias do comunismo, ou uma das ideias defendidas pelo comunismo, que Karl Marx ensina, ou pregava, ou afirmava, era de que se a religião não existisse, ou seja, se não houvesse religião no mundo, o mundo seria mais feliz. Karl Marx acreditava que a religião era uma forma da sociedade fugir dos seus problemas. O que, se a gente trouxer, e aí eu posso falar com experiência própria, principalmente para a Assembleia de Deus no Brasil, ou no Rio de Janeiro, muitas pessoas entendem a religião desse jeito de fato. E aí onde eu falo que nós temos que estar convictos do que nós acreditamos, em que nós acreditamos e principalmente por que nós acreditamos. Karl Marx ele afirmou que as pessoas elas buscam a religião para fugir da realidade dos seus problemas. Vou dar um exemplo. Eu nasci numa família pobre que mora na favela. Meu pai ganha um salário mínimo, tem 4 filhos para sustentar. Ou seja, ele, a esposa e 4 filhos, com um salário mínimo de R$1.000.
moro na favela, não tenho nenhuma expectativa de vida. Minha vida é pobre, a minha vida é miserável, a minha vida é sofredora. Onde eu moro não tem saneamento básico. E aí, a minha família, ou eu, busco na religião uma forma de fugir da minha realidade. Ou seja, eu vivo uma vida miserável, miserável não no sentido pejorativo, mas porque ele de fato eu vivo numa miséria. E aí um dia por semana eu vou na igreja e quando eu vou na igreja eu me sinto como todas as outras pessoas. As pessoas me cumprimentam, as pessoas me respeitam, as pessoas ouvem a minha opinião, as pessoas me dão um lugar. Lá eu posso comer como qualquer outro, porque se eu estiver lá e tiver a ceia, o pão e o vinho eu vou comer como qualquer outro. Se eu chegar lá e tiver um evento, tiver um almoço, tiver um jantar, eu vou comer a mesma comida que as outras pessoas. Então eu enxergo na religião a solução, ou não a solução, mas uma fuga para os meus problemas do dia a dia. Karl Marx acreditava que a religião causava isso nas pessoas. Que a religião era uma fuga das pessoas, da realidade dos seus problemas, das mazelas que as pessoas enfrentavam, principalmente em relação a status social, a pobreza e tudo mais. Qual é o problema disso? O problema não é o Karl Marx. O problema não é o comunismo, o problema não é esse. O problema são as pessoas que de fato, talvez inconscientemente, encontram ou buscam a religião para fugir dos seus problemas. E aí você pode estar ouvindo isso e falar assim, é verdade, Diego, poxa, isso é um absurdo, isso é uma coisa muito ruim. Isso de fato, poxa, nós temos que orar por essas pessoas que são comunistas. Essas pessoas elas têm que conhecer a Jesus, porque elas não podem pensar assim, porque Karl Marx estava doido, Karl Marx estava louco, porque não é assim, porque Jesus e Deus e tal, não sei o quê. Tá. E se eu falar para você que tem muitas pessoas dentro da igreja que vivem isso diariamente? Se eu falar para você que existem pessoas nessa igreja que vivem isso, embora não saibam o que estão vivendo, mas vivem exatamente esse evangelho, ou essa vida cristã, por assim dizer. Ou seja, a igreja está cheia de pessoas que buscam na religião, e aí enquanto Karl Marx falava sobre a religião como um todo, ou seja, não explicitamente ou não especificamente o cristianismo, mas religião, e aí nós temos várias religiões, mas existem muitas pessoas na igreja que buscam em Deus, ou buscam na igreja, a solução para os seus problemas da terra. Que buscam na igreja o refúgio para a vida miserável. E aí, de novo, por favor, quando eu falo miserável, eu não falo no sentido pejorativo, eu falo no sentido real. Pessoas que têm uma vida na miséria, uma vida na pobreza, mas que buscam na religião, no cristianismo, na igreja, uma fuga para os seus problemas diários. Diego, mas a igreja não tem como missão, ou uma das missões, não tem como missão o convívio social, ou o trabalho social? Sim, mas essa é uma das missões da igreja. E missão secundária. A missão primária da igreja, a gente encontra onde? Quem pode me falar? A gente já falou sobre isso. E de pregar o evangelho da criatura. E de pregar o evangelho da criatura. Para que existe igreja? Para ir pregar o evangelho da criatura. Depois que ela foi pregar o evangelho da criatura, aí ela tem as causas sociais, ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, enfim. Aí você tem várias outras coisas. A gente poderia também, a gente já falou sobre isso, sobre quando as igrejas atuais que têm invertido essa ordem. Mas existem muitas pessoas dentro da igreja, dentro dessa igreja, que buscam na igreja uma fuga para os seus problemas. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Pessoas que vêm para a igreja não para buscar a salvação das suas vidas, não para buscar a salvação das suas almas, não para buscar um contato próximo com o seu Deus, com o seu Criador, com o seu Senhor, mas vem para a igreja para se sentir bem, vem para a igreja porque aqui é um lugar alegre. Às vezes a pessoa, vamos trazer agora para a Alemanha, a pessoa vem do Brasil para a Alemanha, pessoa é solteira, não tem família, aqui na Alemanha, aí se sente solteira, se sente sozinha, solitária, e aí vem para a igreja porque a igreja é um lugar legal,
A igreja é um lugar onde, pelo menos a maioria das pessoas fala português. As pessoas que não falam português são simpáticas, conversam, buscam conversar. Depois do culto nós temos um lanchinho, depois do culto tem uma coxinha, depois do culto tem um almoço. Então eu fico lá conversando e tal, e isso me dá um gás, isso me dá um combustível para eu passar mais uma semana solitário, sozinho, papapá. No outro domingo eu volto de novo. E aí para essa pessoa, talvez se essa pessoa fizer uma viagem e passar a semana inteira viajando, no próximo domingo ela não vai na igreja, porque ela conseguiu suprir aquela carência emocional semanal dela, uma viagem ou por algum evento, ou a gente vê muito isso, não sei se os irmãos percebem, mas a gente vê não a assiduidade, talvez a gente pode chamar de assiduidade, dos membros da igreja de acordo com a época do ano. No inverno vem um grupo de pessoas, no verão vem outro grupo de pessoas. Ah, Diego, mas é que no verão é as férias, e nas férias a gente viaja. Mas imagina se Deus fala assim, não, olha só, essa semana não ora para mim não, porque essa semana eu estou viajando. A gente não pode basear a nossa fé cristã, a nossa vida cristã, a nossa comunhão com a igreja, baseado no nosso calendário. É claro que todos nós viajamos, todos nós tiramos férias, nós temos feriados, nós temos passeios, sim. Não estou falando que é pecado o crente tirar férias, não estou falando isso. O pecado é o crente entender a igreja, ou encaixar a igreja, encaixar a frequência na igreja, ou o seu culto, encaixar isso no seu calendário, e não o seu calendário nisso. Tá? Mas enfim, existem muitas pessoas que vivem essa filosofia ou essa ideia do comunismo sem saber o que está vivendo, sem saber que é isso que vive. Ou seja, pessoas que buscam na igreja uma solução para os seus problemas. E aí a pessoa busca Deus porque eu costumo dizer que é a pessoa que busca o Deus Papai Noel que não existe. Qual é o problema de buscar o Deus Papai Noel? É porque ele não existe. Papai Noel existe? Não. Então o Deus Papai Noel também não existe. O que é o Deus Papai Noel? As pessoas que buscam o Deus Papai Noel? É as pessoas que eu chamo, é as pessoas que buscam o Deus, é o Deus que vai curar, é o Deus que vai dar um emprego, é o Deus que vai dar uma vida melhor, é o Deus que vai dar mais dinheiro, é o Deus que vai dar o visto. Já tive encontro com pessoas aqui na Alemanha, que a pessoa veio e falou, meu irmão, ora por mim para o meu visto sair. Mas por quê? O que está acontecendo? Você vai entrar com o seu visto? Está demorando? Não, eu estou ilegal aqui na Alemanha tem não sei quantos anos. E eu preciso de um visto. Minha irmã, então primeiro você volta para o Brasil, para o seu país, você pede a Deus para te dar um visto, depois você vem para cá. Poxa, Diego, mas é assim, ué? Se você está ilegal no país, você está ilegal. O que é ilegal? É contra a lei. O que Deus fala sobre quebrar a lei dos homens? Essa lei, você está quebrando a lei, uma lei que te impede de vir à igreja? Não. Então, você tem que repensar as suas atitudes. Mas são pessoas que buscam a igreja de novo. Não buscam o Deus Criador. Não buscam a salvação das suas almas. Elas não vão para a igreja com a consciência de que, bom, eu nasci, eu sou um pecador de acordo com a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sou um pecador de acordo com a Bíblia, eu preciso de salvação para a minha alma, eu preciso de salvação para o meu espírito. Então eu preciso buscar uma igreja. Não, ela vem para a igreja exatamente o que Karl Marx fala. Ela busca na igreja uma solução ou uma fuga para os seus problemas diários. A igreja não é isso. Salvação não é isso. Se você ouve, se você crê que a igreja de alguma forma ela tem o seu objetivo primário te ajudar a fugir dos seus problemas ou te ajudar a resolver os seus problemas, sinto te informar, você está no lugar errado. A igreja não é para te ajudar a fugir dos seus problemas. A igreja não é para te ajudar a resolver os seus problemas. A igreja, primeiramente, é para te mostrar que você é uma pessoa pecadora e que precisa de salvação. Depois, é para te ensinar que o Deus que te salva também está preocupado sim com a sua vida. E Ele pode te ajudar, não que Ele vai te ajudar. Nós temos milhares, talvez milhares seja uma palavra demais, mas nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que não tiveram seus problemas resolvidos.
seus problemas terrenos resolvidos, mas que alcançaram a salvação. Então, não é que na igreja você vai encontrar a solução para os seus problemas. Na igreja, você vai encontrar a solução para a sua vida como um todo, para a sua existência. Seja ela terrena ou seja ela eterna, espiritual. Pode ser que você passe na igreja 80 anos sem resolver os seus problemas terrenos. Que você passe 80 anos na igreja com dificuldade financeira, que você passe 80 anos na igreja lutando contra doenças, que você passe 80 anos na igreja sofrendo com seus filhos, sofrendo com seu marido, com a sua esposa, sofrendo com a sua família, que você passe 80 anos na igreja passando dificuldade. Mas se você passar 80 anos na igreja sendo fiel a Deus, você vai passar a eternidade morando do lado dele. Porque é isso que a Bíblia te apresenta. É importante nós entendermos isso. E realmente não só entender, mas viver isso. Porque isso vai fazer diferença na sua vida cristã. Nós vemos muitas pessoas que, porque elas buscam na igreja a solução ou a fuga para os seus problemas sociais ou seus problemas diários, o que acontece com essas pessoas? Desanimam. Saem da igreja em algum momento. A irmã Elisângela, se não me engano, no domingo passado, ela deu esse testemunho, ou ela falou que ela conhece uma pessoa que falou, não quero... Foi semana passada, não foi que você falou? Da pessoa, não quero mais negócio de igreja, não de orar, porque quanto mais eu oro, mais, como diz o ditado, né? Quanto mais eu oro, mais a sua oração aparece. Ela diz que se ela vai para a igreja, ela tem muito problema, muita provação, então ela não quer isso. Porque Deus é só problema. Para que eu vou procurar esse Deus se esse Deus é só problema? Eu vou para a igreja, eu oro a Deus para conseguir um emprego melhor. Aí eu estou na igreja orando, eu sou demitido do emprego. Então não quero mais esse Deus não, mano. Não está sendo recompensador. A conta não está fechando positivo. Mas não está fechando positivo para que lado? Que conta você está olhando? Eu acho interessante ter toda vez que eu entro no meu aplicativo, eu tenho conta em 2 bancos. Um dos bancos que eu tenho conta é o Deutsche Bank. E toda vez que eu abro o Deutsche Bank para fazer alguma transferência, alguma coisa assim, esse pensamento, essa reflexão me vem à mente. Por quê? Porque quando eu abro o Deutsche Bank, na conta principal, eu tenho em cima o meu saldo bancário e embaixo eu tenho o meu saldo, sei lá, o limite de empréstimo, limite de saldo de cheque especial que eu tenho, sabe? E aí você pode trocar. E eu acho interessante assim, quando eu abro o aplicativo que eu vejo isso, porque automaticamente me lembra assim, a minha vida na terra e a minha vida no céu. Como está o meu saldo na terra e como está o meu saldo no céu? As pessoas que buscam na religião a fuga para os seus problemas ou a solução para os seus problemas, elas estão preocupadas com o saldo na terra. Do saldo na terra está positivo. As pessoas que buscam a Deus pela sua vida eterna, pela salvação das suas vidas em primeiro lugar, elas estão preocupadas com o saldo no céu. E aí talvez ficou até errada, né? Porque eu botei embaixo, mas saldo no céu em cima, saldo na terra embaixo. Vamos colocar assim. Com que saldo você está preocupado? Por que você vem para a igreja? Você já se perguntou isso? Volta e a gente faz essas perguntas aqui, e quando a gente faz essas perguntas, normalmente no culto, a gente vê algumas pessoas que ficam pensativas. Mas por que você veio para a igreja? Por que você procurou uma igreja? Você já se perguntou isso? E aí, se você for perguntar isso, você dá a oportunidade para as pessoas... É que essa pergunta, normalmente, ou em alguns momentos, essas perguntas geram um pouco de constrangimento. Mas se a gente pudesse ouvir as respostas, eu tenho certeza que a gente ouviria muitas respostas do tipo, eu venho para a igreja porque eu sempre vim. Nasci em um lar cristão, meus pais sempre me levaram, faz parte da minha rotina. No domingo que eu não vou para a igreja, eu sinto falta. Mas sinto falta por quê? Porque falta a rotina, porque quebrou a rotina, ou porque o seu espírito sente falta de falar com o Espírito de Deus, e aí o seu espírito fala isso para a alma, e a alma te mostra que está faltando alguma coisa. Se a gente pudesse ouvir essas respostas, tenho certeza que a gente ouviria algo como do tipo, eu venho para a igreja porque aqui eu me sinto bem. Tá, mas por que você se sente bem? Você se sente bem espiritualmente ou você se sente bem emocionalmente? E aí muitas pessoas provavelmente não vão saber responder essa diferença. Mas existe diferença entre você se sentir bem espiritualmente, ou seja, o seu espírito se sente bem, ou você se sentir bem emocionalmente, ou seja, a sua alma se sente bem.
Se você vem para a igreja, porque na igreja a sua alma se sente bem, talvez você devesse repensar isso. Não repensar a sua atitude, mas repensar o porquê você está buscando a igreja. Entende? Muitas pessoas, de novo, elas buscam a igreja para a solução dos seus problemas terrenos. A missão primária da igreja não é essa. Se uma pessoa busca a igreja somente pela solução dos seus problemas terrenos, quando eu falo solução dos problemas terrenos, eu digo qualquer tipo de problema, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele, enfim, frustração. Sinto te informar, você pode se decepcionar. Porque pode chegar um momento onde a igreja não vai resolver o seu problema terreno. Ou antes de resolver o seu problema terreno, você precisa resolver o seu problema espiritual. Depois resolve o terreno. Só que as pessoas elas querem primeiro resolver o terreno, para depois resolver o espiritual. Só que aí a gente entra num ciclo, ou num círculo vicioso, ou a gente entra na famosa brincadeira de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu faço muito essa comparação também. Existe muito. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, quem nasceu primeiro foi a galinha. Tá, mas a galinha não vem do ovo. Então o ovo tem que nascer primeiro. Ah, então foi o ovo que nasceu. Mas quem colocou o ovo foi uma galinha. Então primeiro vem e fica nesse círculo. Então muitas pessoas elas buscam na igreja a solução dos seus problemas terrenos, mas o Deus que pode resolver o seu problema terreno precisa que primeiro você resolva o seu lado espiritual. Mas aí as pessoas não conseguem resolver o espiritual porque tem um problema terreno. E a pessoa fica nesse círculo e não consegue quebrar isso. De novo, por isso você vê muitas pessoas na igreja desanimando com a igreja. Por isso você vê muitas pessoas na igreja sem ver propósito na igreja. Por isso você vê muitas pessoas saindo da igreja. Porque as pessoas não conseguem quebrar esse ciclo. Por que não quebram esse ciclo? Porque não entendem qual é a missão primária da igreja. Uma outra corrente filosófica que está muito em voga no dia a dia, e aí talvez, certamente você conheça uma pessoa nesse nível, ou que tenha esse tipo de pensamento, é o existencialismo. Alguém já vai falar de existencialismo? Não? O existencialismo, ele teve como início, ele teve como seu iniciador, sei lá, é um filósofo alemão. E o que o existencialismo ele prega, ou ele diz assim? O existencialismo ele fala o seguinte, que olha, você vai viver, você vai morrer e acabou. É isso. Não tem vida após a morte, não tem se preocupar com... Não, você vive e você morre. É normal. Quando você nasce, você já nasceu tendendo, você já nasceu destinado a morrer em algum momento da sua vida, em acabar a sua existência. E a sua existência vai literalmente acabar. Ah, mas e aí, o que acontece? Para onde a gente vai? Não, acabou. É igual você comprar Você vai no mercado e você compra um bolo no mercado. Você comprou um bolo. Esse bolo, ele está fadado a acabar. Seja você comendo ele, ou seja ele apodrecendo e eventualmente se desfazer. Ele vai acabar. Em algum momento ele vai acabar. E depois que o bolo acabar, o que acontece? Acontece nada, você compra outro bolo. Não tem o que fazer, o bolo acabou. O existencialismo ele segue por essa linha, onde é excluída qualquer possibilidade, qualquer fragmento ou qualquer percentual de possibilidade da existência de uma vida espiritual, vamos assim dizer. É importante a gente entender que a existência de uma vida espiritual não é exclusiva do cristianismo. Ela é normalmente atribuída nas religiões. Ou seja, independente da religião que você segue, a religião, ela eventualmente, ou ela normalmente, ela está conectada a uma existência espiritual. Então, se você for para o budismo, você tem um plano físico e um plano espiritual. Quando você morre, alguma coisa acontece. Se você for para o kardecismo, se você for para o islamismo, o cristianismo, hinduísmo, enfim, independente da religião, eu diria que normalmente, 99% das vezes, se não 100%, as religiões elas estão sempre conectando de alguma forma o plano físico com o plano espiritual, a vida terrena
a existência da pessoa como matéria e a existência da pessoa no sentido espiritual. O existencialismo, ele entra na linha, ou ele segue a linha de que, olha, vai acabar. E quando acabar, acabou. Não existe um plano espiritual. Não existe uma vida espiritual. É uma corrente filosófica. E aí, de novo, muitas pessoas seguem isso sem saber que estão seguindo isso. É muito interessante quando você começa a estudar mais a fundo essas coisas, porque você começa a identificar que as pessoas seguem sem querer seguir, né? Então, por exemplo, você vê na igreja, por exemplo, a igreja, um crente falando assim, aí nos últimos anos, isso, pelo menos no Brasil, essa discussão tem sido bastante calorosa, tem tomado bastante espaço, porque por conta da polarização política que o Brasil vive hoje. Mas aí você vê muitos crentes, por exemplo, com uma posição social, e a pessoa fala assim, não, eu não sou socialista, eu sou capitalista. Mas o que ela fala é socialismo. Ou o contrário. Não, eu não sou capitalista, eu sou socialista. Mas o que a pessoa fala, o que a pessoa acredita, o que a pessoa pratica, é capitalismo. Então é interessante quando a gente vê que as pessoas elas seguem uma ideia, ou ela tem uma forma de viver, né, vamos dizer assim, uma conduta, que ela não sabe o que ela está seguindo, ela só segue, mas sem saber, sem racionalizar em cima disso. Isso aconteceu, como eu falei, deu um exemplo do marxismo, na questão de crer ou de entender a igreja, ou buscar a igreja como uma solução ou como uma fuga para os seus problemas terrenos. E isso acontece também com o existencialismo. Fora da igreja, são pessoas que creem que a existência delas é só terrena, não existe um mundo espiritual. Aí você pergunta para essa pessoa, tá, e quando você morrer, o que acontece? Quando morreu, acabou a existência. Então a pessoa vive a vida dela terrena, ou o quanto que resta da vida dela terrena, o máximo que ela puder. A pessoa vive literalmente o quanto tempo, porque cada dia que ela acorda é um dia a menos que ela tem. Então pessoas que têm todo o seu estilo de vida, têm toda a sua forma de viver baseada nisso. Olha, o tempo passou. Né? Tem um ditado que fala que tempo é dinheiro, né? Time is money. A gente pode falar como time is life. Tempo é vida. Quanto mais tempo passa, mais tempo eu estou perdendo para viver. Pessoas que vivem o existencialismo. Seja isso o existencialismo consciente, ou seja, a pessoa sabe que segue o existencialismo, ou apenas segue, mas sem saber o que está seguindo. Trazendo isso para a igreja, existem muitos crentes que são existencialistas, sem saber que são existencialistas. Como assim, Diego? Pessoas que buscam a igreja somente preocupado na existência terrena. Pessoas que buscam a Deus preocupados com a existência terrena. Não, Diego, isso não acontece. Todo mundo que busca a igreja, todo mundo que está dentro da igreja, sabe que a vida é eterna, sabe que tem céu, sabe que tem inferno. Eu perguntei aqui no início se alguém tinha dúvida. Todo mundo, ninguém tem dúvida. Nossa irmã falou, não, eu creio na Bíblia, que a gente vai morrer, que a gente vai para o céu, segunda vinda. Sim, e aí a gente acha que todo mundo crê nisso. Ou que todo mundo segue isso. Então a gente tende a gente poderia dizer que na igreja não existe existencialista. Não existe uma pessoa que não acredite no mundo espiritual, que não acredite que depois que existe uma vida terrena e uma vida espiritual. Será? Uma das maiores teologias que tem sido pregada nos últimos dias, nos últimos anos, é a teologia da prosperidade. Não sei aqui na Alemanha, mas no Brasil está cheio de igrejas que pregam, que ensinam o que a gente chama de teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a teologia que, né, de maneira bem sucinta, bem resumida, em uma frase, que fala que o crente não pode ser pobre, o crente não pode sofrer, seja ele qual tipo de sofrimento. Se o crente está sofrendo, ele está numa coisa errada com o crente. O crente tem que ter dinheiro, o crente tem que ter emprego, o crente tem que ter um carro bom, tem que ter uma casa confortável, o crente tem que ter saúde. De maneira geral, a teologia da prosperidade é muito mais do que isso. E as igrejas estão lotadas. E as igrejas estão cheias de gente. Você tem igrejas no Brasil que você tem, ao longo da semana, você tem vários cultos, 3, 4 cultos.
Aí você tem o culto de ensino da palavra, o culto de doutrina, você tem o culto evangelístico no domingo, você tem a escola dominical, e aí você tem o culto da vitória. Qual é o culto mais cheio da igreja? Um bombom para quem acertar. É o culto da vitória. Me diz como que uma pessoa que não é existencialista se preocupa mais em ir para o culto da vitória do que para o culto de ensino. Só que o Brasil está muito longe, né? Eu tenho uma amiga, ela vê a Valéria, que ela fala assim, não, isso não acontece na minha igreja. Só ela falava, eu era criança, eu ouvia muito ela falar isso, ela falava, não, isso não acontece na nossa igreja. A nossa igreja lá no bairro chamado Cordovil. Ela fala, não, isso não acontece em Cordovil, só acontece em Paris, isso só acontece nos Estados Unidos. Assim, de maneira brincalhona, querendo dizer que esses problemas não acontecem na nossa igreja. Então ele está falando, o Brasil é muito longe. E se eu te dizer que aqui na igreja, assim como existem pessoas nessa igreja que seguem ou que veem a igreja como uma fuga para os seus problemas sociais, e se eu te dizer que existem pessoas nessa igreja que seguem uma linha existencialista? Ou seja, que não estão preocupados com a sua vida espiritual, não acreditam na sua vida espiritual. Eu digo, mas peraí, como você está afirmando isso, Diego? Você não pode afirmar uma coisa assim. Todo mundo que está nessa igreja crê que existe uma vida espiritual. Vou fazer uma pergunta de novo. Alguém aqui tem dúvidas de que existe uma vida espiritual? Ou seja, você vive a vida terrena. Quando você morrer, existe uma vida espiritual, existe uma vida após a morte. Alguém aqui tem dúvidas que isso é verdade? Ninguém. Então não existe nenhum existencialista aqui. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pessoas. Nenhuma das 13 pessoas são existencialistas, ou seja, creem que só existe uma vida terrena. Morreu, acabou, virou porco-espinho, virou estrela. Todo mundo não acredita nisso. Ou seja, todo mundo aqui acredita que depois da vida terrena existe uma vida espiritual. Ou céu ou inferno, certo? E por que essas pessoas não estão preocupadas em saber o que elas precisam fazer para alcançar a salvação? Aí que tá um pouco dessa. Ah, no Brasil o culto mais cheio é o culto da vitória. Aqui na igreja, qual é o culto mais cheio? Ceia. Qual? Culto da ceia. Culto da ceia. Ou culto do domingo, a gente pode dizer. Né? Se a gente está preocupado com a nossa vida espiritual, o culto mais cheio não deveria ser o culto de doutrina? Né? Se a gente está preocupado com a nossa vida espiritual, o culto mais cheio, ou a reunião mais cheia, não deveria ser a escola dominical? Vamos entender o que cada culto é? Culto de doutrina. Nós aprendemos sobre as doutrinas da Bíblia. O que é uma doutrina? Quem pode me dizer? O que é uma doutrina? Uma norma. Uma norma. Uma norma que você segue, né? Um regimento, uma lei. Uma doutrina bíblica é alguma coisa que a Bíblia fala que, olha, você precisa saber disso, você precisa seguir isso. Porque isso faz parte do grupo de doutrinas que nós precisamos saber ou seguir, ou saber e seguir para alcançarmos a salvação. Então nós passamos 9 meses estudando sobre a doutrina da salvação. O que nós aprendemos? O que é a salvação? Como eu busco a salvação? Como eu me mantenho salvo? Sabendo disso, eu posso agora seguir. Quero ser um médico, o que eu preciso fazer? Uma faculdade de medicina. O que eu aprendo na faculdade de medicina? Eu faço diversas matérias, onde elas vão me ensinar a ser um médico. Então eu vou aprender sobre o sistema circulatório, eu vou aprender sobre biologia, eu vou aprender sobre como o corpo funciona, eu vou aprender um monte de coisa. Eu vou aprender a como escrever feio na receita, porque médico tem que ter letra feia, não pode ter letra bonita. Eu vou aprender tudo o que eu preciso para ser um médico. O que é um culto de doutrina? É onde você aprende todas as doutrinas que você precisa saber para ser salvo. Se eu estou preocupado com a minha vida espiritual,
Um culto que eu não deveria faltar é o culto de doutrina. Independente de qualquer coisa. O que é uma escola bíblica dominical? Quem pode me dizer? É a reunião onde vem as pessoas que acordam cedo? Que nem é tão cedo assim, começa às 10 horas da manhã no Brasil, começava às 9 na igreja que a gente ia. O que é uma escola bíblica dominical? Ninguém sabe o que é escola bíblica dominical? Vamos, pessoal, isso é uma aula, pode falar. Franz, você nunca decepciona, vai. O que é uma escola bíblica dominical? É onde a gente vem para poder ter um melhor entendimento da palavra e a aplicação dela no nosso dia a dia. Exatamente. O que é uma escola bíblica dominical? É onde você vem para entender a Bíblia, e aí a Bíblia como um todo, normalmente no curso de doutrina você trata de um assunto específico, uma coisa imediata. Na escola dominical você vê uma coisa como um todo. Você vê a Bíblia como um todo, você entende a Bíblia, você discute a Bíblia, você aprende sobre a Bíblia. Para quê? Para a sua vida cristã, com foco numa aplicação pessoal. O que é uma aplicação pessoal? Na escola dominical, normalmente você aprende um assunto, aonde, uma vez aprendido esse assunto, você aprende isso para em algum momento você aplicar isso. Então aqui, nós estamos hoje aprendendo sobre como nós precisamos, nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre ter fé para crer nas principais doutrinas da Bíblia. Ou seja, eu realmente entender o porquê que eu acredito nessas doutrinas, que nós eventualmente aprendemos no culto de doutrina, para que, quando chegar o momento oportuno, eu possa aplicar isso pessoalmente, ou seja, aplicar isso na minha vida. Ou seja, quando alguém chegar para mim e falar assim, Deus não existe, ou quando alguém chegar para mim e falar, como a gente aprendeu semana passada com o nosso professor Luiz, porque Deus criou o mal. Bom, eu aprendi na escola dominical que não foi Deus que criou o mal. Então eu posso agora aplicar esse conhecimento e falar para a pessoa, ou ensinar a pessoa, ou mostrar para a pessoa que Deus não criou o mal. Uma escola. Eu imagino que todos, se não todos, mas a maioria aqui frequentou uma escola. O que nós aprendemos na escola? Somar, dividir, subtrair, multiplicar e matemática. Você aprendeu aquilo ali. Você chegar para o Daniel está aprendendo a operação matemática na escola. Se chegar para o Daniel e falar para ele sobre multiplicar, talvez ele ache que, para que eu preciso aprender a multiplicar? Eu não compro nada, quem compra é meu pai, eu peço meu pai vai lá e compra. Então não preciso aprender a multiplicar, dividir, resto. Não preciso disso. Que nem ele está aprendendo forma geométrica. Normalmente, quando você está na escola, você não tem muita... E aí, normalmente isso acontece na sua vida escolar inteira. Você acha que aquilo que você está aprendendo não faz muita diferença. Mas por que você aprende? Porque em algum momento da sua vida, você vai aprender, você vai precisar aplicar pessoalmente aquele conteúdo que você aprendeu. Uns aprendem mais, outros aprendem menos. Uns aplicam, outros não aplicam. Então, por exemplo, na escola você aprendeu sobre geometria. Ou você aprendeu sobre equação de segundo grau. Você aprendeu sobre raiz quadrada. Se você não fizer ou não seguir uma carreira, se a sua profissão for uma profissão na área de humanas, você talvez nunca coloque em prática uma equação de segundo grau. Talvez você nunca coloque em prática uma raiz quadrada. Mas você vai precisar colocar em prática a língua que você aprendeu, gramática, estrutura gramatical. O que é uma frase, o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um advérbio. Toda língua tem isso. Independente se é alemão, português, inglês, seja lá o que for. Em algum momento, você vai precisar colocar em prática a história. Mas eu não quero ser historiador. Tá, e quando você tiver um filho, que você for no museu, ou você estiver andando na rua, e seu filho perguntar o que aconteceu ali. Imagina, por exemplo, que a gente está aqui em Berlim. Aí você sai com as crianças, aí você vai ali para o Furstendamm, por exemplo, e aí tem uma igreja. A igreja está destruída. Aí seu filho fala assim, pai, o que aconteceu com essa igreja aqui? Por que ela está assim destruída? Você vai falar o que para o seu filho? Não, meu filho, olha só. Teve uma guerra e tudo mais, e papapá, e aí aconteceu, papapá, porque é bom. Aí você vai falar, explicar sobre guerra. Porque em algum momento você aprendeu sobre isso. Na onde? Na escola. O que é uma escola bíblica dominical? É onde você estuda ou você aprende isso, o português, ou o alemão, ou o inglês, a língua, geografia, matemática, literatura, história, ciências, biologia,
física, química, né, onde você aprende essas matérias da Bíblia. Então, onde você entende, por exemplo, geografia bíblica, é onde você entende o porquê que você faz as coisas, é onde você entende, por exemplo, a gente já estudou, a gente passou aqui um trimestre inteiro estudando sobre o tabernáculo, e nós vimos que todo o tabernáculo aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Então você entende por que muitas coisas aconteceram. Ah, por que quando Jesus foi crucificado, lá em Mateus diz que nenhum osso foi quebrado? Por que nenhum osso foi quebrado? Que detalhe isso? Que relevância tem saber, o cara morreu crucificado, que relevância tem o osso dele ter sido quebrado ou não? Na escola bíblica dominical você vai entender, você vai aprender que o fato de ter mencionado que nenhum osso de Jesus foi quebrado foi para que se cumprisse a promessa em Isaías dizendo que nenhum osso seria quebrado. Então nós temos o cumprimento de uma promessa. E aí você aprende isso, você vê que, primeiro, Deus promete, Deus cumpre. Segundo, Jesus era de fato o Messias. Terceiro, se ele era de fato o Messias, então o sacrifício dele não foi um sacrifício comum, a morte dele não foi uma morte comum, foi um sacrifício. Na escola bíblica dominical você aprende isso. Se todos nós entendemos isso, por que o culto ou a reunião mais frequentada na nossa igreja, de novo, na nossa igreja porque falar da igreja dos outros é fácil. Na nossa igreja, por que a reunião mais frequentada então é somente o culto? Deveria ser culto de doutrina da escola bíblica dominical. Não que o culto não deva ser frequentado. Ah, entendi. Porque tem muita gente que é assim, né? 880. Tem muitas pessoas que, assim, quando você vai estudar, por exemplo, sei lá, você estuda música, por exemplo, né? Qual é a diferença entre um toca-disco e um CD? É porque o toca-disco ele é analógico. Ou seja, as ondas sonoras, elas fazem assim. Os sinais sonoros, eles fazem assim, eles são analógicos. Num CD, o som é digital, ou seja, é 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, é cima e embaixo. Por isso que o som do CD, da música digital, ele é um som mais limpo, porque ela não tem interferência. Num som de um disco de vinil, você tem interferência, porque ele é um som analógico. Nós temos uma tendência, ou nos é passado, que tudo que é digital é melhor que o analógico. Sim ou não? Sim? Todo mundo aqui acha que o digital é melhor que o analógico? Não. Você não? Em algumas coisas sim. O Frank nunca decepciona. Tem sempre um equilíbrio. Não dá para generalizar porque tem coisa digital que não funciona tão bem quanto o físico. Exatamente. O digital é melhor que o analógico. O que você prefere? Receber uma carta. Para as mulheres. O que as mulheres preferem? Receber uma carta do seu marido ou do seu namorado, escrita à mão, ou um e-mail digitado? Escrita à mão. Vai guardar pro resto da vida para colocar no caixão. Analógico. Os homens já preferem o quê? Chat GPT. Chat, olha só. Aniversário de casamento. Eu preciso escrever uma carta para minha esposa. Entendeu? E é isso. Então tem muito crente dentro da igreja. De novo, não vou falar das outras igrejas, vou falar da nossa igreja. Tem muito crente na nossa igreja que é o crente digital. Como assim? Ele é um crente de 0 e 1, alto e baixo. É pode ou não pode? Devo, faço ou não faço? Quero ou não quero? Sim e não. Trabalha dessa forma. A cabeça da pessoa é sim e não. É o crente digital. Mas a Bíblia nos mostra que nós temos que ser um crente analógico. Nem sempre é sim e não. Por que lança a volta toda? Porque tem muita gente que vai falar assim, eu entendi. Então agora eu vou em todo culto de doutrina. E falta todo culto de domingo. Não, aí não é assim. A ideia não é essa. A ideia é fazer você pensar se você está vivendo uma fé existencialista. Se você está frequentando a igreja só preocupado com a sua vida terrena. Porque se você não frequenta os cultos de doutrina, se você não frequenta a escola dominical, se você não busca em aprender a Bíblia, como que você vai viver uma vida cristã sadia para que você possa ter uma vida espiritual eterna, salva, com Deus? Você não vai conseguir.
Tem muito crente que tem 30 anos de igreja, 30 anos de crente, e não conhece a Bíblia. E nunca leu a Bíblia. Tem muito crente, e aí é o tipo de coisa que a gente não faz porque é constrangedor, mas eu tenho certeza que se eu pedisse vocês aqui para abrir a Bíblia no livro de Ageu e desse 2 minutos, talvez, depois dos 2 minutos, a gente não escutasse barulho de folha de um lado para o outro. Como que você fala para mim que você está preocupado ou preocupada com a sua vida espiritual? Que você busca a igreja e serve a um Deus porque você quer morar eternamente com Ele, se você não consegue achar as palavras dele? Se você só acha Mateus, Gênesis e Apocalipse. E Salmo. Salmo, todo mundo acha Salmo. É só abrir no meio. Só abrir no meio. Mas Jó. E Ageu. E Abacuque. Oséias. Judas. Tem gente que fala assim, abre no livro de Judas. Judas escreveu o livro? Mas ele traiu Jesus? Como que ele escreveu um livro se ele traiu Jesus? Judas 3, qual capítulo? Judas 3. Você fala assim, Judas 3. Aí a pessoa tá. Lê, meu irmão. Judas 3. Tá, mas qual capítulo? Aí não, pessoal. O Judas que escreveu o livro não é o que traiu Jesus. Judas não tem capítulo, só tem um capítulo. Então Judas 3 é o versículo 3. Se você diz para mim que não vive uma vida existencialista, uma vida cristã existencialista, como que você não se preocupa em ler a Bíblia, em aprender a Bíblia? Como que você se contenta em vir para a igreja, ouvir que Deus é bom, voltar para sua casa? Aí você vem para a igreja, ouve que Deus é bom e vai para sua casa. Aí você... Como? Não bate as coisas. A gente pode comparar com uma pessoa que ia falar assim, não, né? Que nem essa semana eu estava conversando com um amigo, eu falei isso para ele. Ele virou para mim, assim, tem um aplicativo que a gente usa de investimento, e aí ele te dá um juros de 4% ao ano. E aí eu coloquei o dinheiro lá e ele rendeu uns centavos lá, né? E aí eu peguei esses centavos e comprei a ação de uma empresa. E aí eu mandei o print, porque ele trabalha nesse aplicativo. Eu mandei pra ele, ele falou, pô, legal, mas por que tu comprou? Deu acho que 9 centavos, 10 centavos, uma coisa assim. Ah, porque 10 centavos? Eu falei, não, eu vou ficar rico com esses 10 centavos, depois eu vou vender um curso de como ficar rico com 10 centavos. Brincando com ele. E ele falou, cara, você não vai ficar rico investindo 10 centavos. Você não vai ser salvo vindo ao culto de domingo para ouvir que Deus é bom. Isso não vai te trazer salvação. O que vai te trazer salvação? Primeiro, é reconhecer que você é um pecador. Segundo, se arrepender do seu pecado. Terceiro, entregar a sua vida a Cristo. Quarto, viver como um cristão. Esse é o principal. Isso é o que as pessoas mais se esquecem, que é viver como um cristão. Não basta você ser salvo. Nós aprendemos isso no culto de doutrina. Não basta você ser salvo. Você tem que viver como um salvo. Eu sei disso, Diego. E viver como um salvo é viver sem pecado. Errado de novo. Se você tivesse vindo no culto de doutrina, se você tivesse prestado atenção no culto de doutrina, você saberia que viver como um salvo não é viver sem pecado. Porque ninguém consegue viver sem pecado. Viver como um salvo é viver tentando se afastar do pecado. E quando não conseguir, mostrar arrependimento sincero do coração. Isso é viver como um salvo. Tem muito crente na igreja que é existencialista. Sabe qual é a diferença desse crente existencialista e do ateu ou do ímpio existencialista? Sabe qual é a diferença? Quem pode me dizer qual é a diferença? A diferença é que o crente existencialista não aproveita o domingo no parque no verão. Ele tem que vir para a igreja. O mundo aproveita. O ímpio existencialista aproveita. A diferença é que o crente existencialista ele fica com peso na consciência quando ele não vai para a igreja. Ele fala, o pastor vai me ligar.
não tô afim não, mas eu vou porque senão depois o pastor fica me ligando, tá, perturbando, então eu vou, ok, pelo menos eu mato, eu risco esse compromisso da minha vida. O ímpio existencialista não tá nem aí. Ele vai, então tá bom. Essa é a única diferença. Porque quando morrer, eu vou os dois para o mesmo lugar. Mas Diego, o crente existencialista vai para o mesmo lugar, vai para o inferno, para o mesmo lugar, não está salvo. Salvação não é vir para a igreja. Salvação é viver como um salvo. O crente existencialista ele não está vivendo como um salvo, porque ele está só preocupado com a vida terrena. Por mais que ele diga que não, por mais que ele venha para a igreja e passe a sua vida inteira ouvindo que existe um Deus, que existe céu, que existe inferno, salvação e tal, não sei o quê, por mais que isso aconteça, se ele vive uma vida existencial no sentido de que ele só vem para a igreja preocupado com o dia de hoje, com o dia de amanhã, se ele não busca conhecer o que ele precisa saber para ser salvo, para ter uma vida espiritual, o destino dele é o mínimo. E a igreja está cheia disso. A nossa igreja tem pessoas assim, que vivem uma vida existencial. Não estão preocupadas com a vida espiritual. Ah, Diego, você está julgando. Não estou julgando. Pelos frutos você conhece uma árvore. Se você pegar uma maçã embaixo de uma árvore, você vai olhar para cima e falar, ih, é uma mangueira. Você está andando num pomar, né? Tem muitas pessoas que entendem isso, e de novo, se viessem por curso de doutrina, se viessem para a escola dominical, não teriam esse pensamento. Mas tem muito crente que acha, não, você está julgando. Tá, você está andando por um bosque, por um pomar. Aí tem uma árvore. Aí você olha para o chão, embaixo dessa árvore tem uma maçã. Aí você pega a maçã e uma maçã. Aí você olha para cima, tem um monte de bolinha vermelha. Você vai olhar e falar assim, é uma mangueira. Você vai fazer isso? Vai olhar para cima e falar, ih, é um pé de melancia. Não. Você vai falar, é uma macieira. Uma árvore, cheia de fruta vermelha. Caiu no chão. Eu olhei, provei, é uma maçã, é uma macieira. Pelo fruto, você conhece a árvore. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus fala que pelo fruto você conhece a árvore. Então, pelo fruto de um membro da igreja, você sabe se ele está vivendo uma vida existencialista. Pelo fruto de um membro da igreja, você sabe se ele está vivendo uma vida marxista, aonde a igreja é uma fuga para a sua realidade social. Por que você vinha à igreja? Agora, eu vou voltar à pergunta inicial. Todo mundo que está aqui tem fé de que existe uma vida espiritual? Todo mundo aqui tem fé que existe uma vida depois da morte? Sim ou não? Sim? Vamos para a aplicação prática de uma escola bíblica dominical, a aplicação pessoal. O que você vai fazer amanhã? Em cima do que você ouviu hoje? Você vai continuar vivendo uma vida existencial? Você vai continuar vivendo uma vida marxista, vamos assim dizer? Você vai continuar vivendo ou frequentando a igreja somente para fugir dos seus problemas? Você vai continuar vivendo a igreja, frequentando a igreja, somente preocupado com a sua vida terrena? Você vai falar, caramba, poxa, é verdade, preciso dar uma corrigida. Porque existe. A vida espiritual existe. A vida após a morte existe. Como tu sabe, Diego? Tu já morreu e voltou? Não morri e voltou. Mas eu creio num Deus. E esse Deus falou algumas palavras. E as palavras dele diz que, olha, salvação é real. Vida espiritual é real. Ele existe. Depois que você morrer, não vai virar purpurina. Depois que morre, não vira estrelinha. Depois que morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Eu costumo dizer, eu falo isso o tempo inteiro, minha esposa sabe muito bem disso, que, e eu já falei isso aqui algumas vezes,
palavras importam. E uma das estratégias de Satanás nos dias de hoje, a gente já falou sobre isso, é distorcer as palavras. Ou distorcer a palavra. Por que que isso faz diferença? Eu já vi pessoas ensinando para as crianças, a criança pequenininha, quando morre vira estrela. Quando morre, não, morreu, vai viver com o Papai do Céu, vai morar com o Papai do Céu. Diego, mas é uma criança. Sim, mas se ela já tem idade para distinguir o bem e o mal, ou até mesmo, ainda que ela não tenha idade, ela tem que crescer sabendo que existe céu e inferno. Mas é um assunto muito pesado. Meu irmão, se tu não ensinar um assunto pesado, o diabo vai ensinar para ele. Com todo prazer. Feliz da vida. E aí, crente, que ensina pro filho, que não, foi morar com Jesus, foi morar com o Papai do Céu, virou estrelinha. Não, e a vovó? E o tio que morreu? Não, ele está com Jesus. Não, ele foi morar no céu. Mas morreu salvo? Não, a gente não pode julgar se morreu salvo. Não. Mas você conhece o fruto. Ninguém pode colocar ninguém no céu ou no inferno. Concordo com isso. Mas você conhece o fruto. Ainda que você não queira ser explícito, tenha essa oportunidade para falar, não, filho, olha só, existe céu e existe inferno também. Existe morar com Jesus e existe não morar com Jesus. Porque é uma realidade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Timóteo 6, 7. Quem pode ler? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dentro. Eu gosto muito desse versículo, porque, e aí, né, a maioria das pessoas, elas, e não está errado, elas tratam isso como assim, a sua vida, né, terrena. Quando você morre, você não leva nada, então você não precisa ganhar riqueza e tal. Mas eu gosto muito desse versículo para refletir sobre o novo nascimento. Paulo diz assim, porque nada trouxemos para este mundo. Alguém aqui nasceu de roupa? Alguém aqui nasceu de cabelo? Bom, com cabelo agora nasce, né? Mas todo mundo aqui nasceu nu, sem nada, vamos assim dizer. Careca, sem dente. Alguém que nasceu com dente? Tem pessoa que nasce com dente também, né? Estão quebrando até os exemplos que a gente usa, tá vendo? O mundo tá tão moderno. Minha avó dizia isso, né? Que as crianças nasciam sem cabelo, sem dente e de olho fechado, né? E aí hoje a criança nasce com cabelo, com dente e com olho aberto. Mas enfim, vamos voltar para as origens, né? Para as raízes. A gente nasce pelado, sem cabelo, sem roupa, sem dente. Sem saber andar, sem saber comer, sem saber falar, né? E quando a gente nasce de novo? Agora do Espírito, novo nascimento que Nicodemos fala, que Jesus fala para Nicodemos. Não tem como a gente nascer de novo e querer nascer com cabelo, com dente, com boca, falando, andando. Se nós nascemos de novo, a gente tem que nascer de novo e aprender tudo de novo. O crente, quando ele nasce de novo, a comparação ou a aplicação prática do novo nascimento é exatamente o novo nascimento, só que espiritual. Ou seja, você tem que aprender a comer, você tem que aprender a falar espiritualmente, você tem que aprender a andar espiritualmente, você tem que aprender a enxergar espiritualmente. Quando você nasce, os primeiros meses, ou os anos, não sei, as mães sempre sabem falar isso melhor. A criança só enxerga vulto, só enxerga embaçado, depois a criança acho que só enxerga até uma certa distância, e depois isso vai melhorando até que ela consegue enxergar e entender todas as coisas. O crente também é assim, quando ele nasce de novo, quando ele aceita Jesus, por um momento, ele só enxerga o vulto, depois ele só enxerga de perto, e a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai enxergando de longe.
E os crentes que ficam enxergando de perto a vida inteira. Uma criança quando nasce, ela nasce normalmente, ou teoricamente, ela tem o leite materno. Ela não tem peito. Até uma certa idade. Aí depois de uma certa idade, ela começa com as papinhas. Comida processada. Porque ela não tem dente para mastigar. Eventualmente, quando nascem os dentes, ela precisa comer comida sólida. E aí ela vai desenvolvendo o paladar dela. E os crentes que bebem leite materno a vida inteira. Não está preocupado com a vida espiritual. É um crente existencialista. Só está preocupado com a vida terrena. E o crente que só quer comer comida processada. Não está preocupado com a vida espiritual. É um crente existencialista. Só quer saber da vida terrena. Só está preocupado com a vida terrena. O crente que não quer estudar a Bíblia. O crente que fala assim, esse negócio de Bíblia é muito difícil. E as palavras que eu não entendo. Não entendo. Eu leio a Bíblia, eu abro aqui, sei lá, vamos pegar um versículo difícil aí. Ver se alguém acha um versículo difícil. Alguém tem algum versículo difícil aí que não entende? Apocalipse, então. Apocalipse. Qual? Aonde? Apocalipse 9:11. Revelation chapter 9, é o verso isolado. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, o hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion. Isso não é difícil. Se lê isoladamente, só para qualquer coisa. Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo, enfim. Mas aí pega não, a Bíblia é muito difícil. Ih, a Bíblia não, a Bíblia é difícil, a Bíblia é as palavras difíceis, que a gente não entende. Vai estudar. Tu não está dizendo que você crê que existe uma vida espiritual, que existe uma vida após a morte, que existe uma vida eterna, seja ela com Deus ou sem Deus? Então vai estudar. Mas é difícil. Estuda, procura, ora. Mas eu não tenho instrução. Ora. Se você estivesse preocupado com a sua vida espiritual, se você não fosse um crente existencialista, você estaria nos cultos de doutrina, onde agora nós estamos aprendendo sobre a doutrina do Espírito Santo. E uma das coisas que nós já aprendemos, e imagino que vai entrar mais a fundo ainda, é como o Espírito Santo atua na nossa vida. E aí você vai descobrir que o Espírito Santo atua na nossa vida, ensinando aquilo que nós precisamos entender. Então, se eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia, porque é uma palavra muito difícil, o Espírito Santo de Deus, ele também é o Espírito, não vou falar isso, mas ele também é o professor Pasquale, que vai te dar uma aula de português. Ele também é o... Aí, na língua inglesa, eu não sei quem é o maior gramático da língua inglesa. Mas ele vai ser um excelente professor de inglês. Ou de alemão, de qualquer idioma que você fale ou leia a Bíblia. Porque o maior interessado de você aprender sobre o que está escrito na Bíblia é ele. Então ele vai te ensinar. Mas, de novo, nós temos crentes existencialistas que não estão preocupados, ou que por mais que confessem, ou que acham, ou que creem que exista uma vida espiritual, uma vida após a morte, não estão preocupados com ela. Porque vivem sem se preocupar com ela. Existe, pessoal. Existe vida após a morte. De novo, como você sabe, Diego? Já morreu, voltou? Não. A Bíblia diz. E a Bíblia diz que é só uma. É só uma vida que você vive. Não é uma outra vida, é só uma vida. Algumas religiões, o kardecismo, por exemplo, ele entende que existem várias vidas. Reencarnação. Você morre, reencarna, morre, reencarna, fica nessa brincadeira. Não, é uma vida. Dividida em vida terrena e vida espiritual. Na vida terrena, você pode decidir o seu futuro espiritual. Mas na espiritual, você não decide mais nada. Já está decidido. É só uma chance.
E por que existem pessoas que creem nisso, mas não vivem como se isso fosse uma verdade? Elas creem em várias outras coisas e vivem por várias outras coisas. Mas creem na vida espiritual, creem na vida após a morte, mas não vivem como se crescem. Ou pelo menos a impressão que dá é que não vive como se cresce. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a gente for para Romanos capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós vemos 3 versículos que nos mostram que a salvação ela tem 3 tempos. Nós falamos sobre isso no curso de doutrina. Foi falado sobre isso no curso de doutrina. Para quem perdeu, a gente fala de novo. Na palavra de Deus nós encontramos que a salvação ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Certo? Quando nós falamos de salvação, eu sou salvo, eu quero ser salvo, fui salvo, Jesus morreu para que nós pudéssemos sermos salvos. Nós precisamos entender de qual tempo nós estamos falando. Estamos falando da salvação no passado, a salvação no presente ou a salvação no futuro? Diego, o que isso significa? A salvação no passado. Nós fomos salvos. Ou seja, Deus olhou para o homem e viu, o homem pecou, está longe de mim. Ele não vai conseguir voltar para mim, porque ele está perdido. A gente não fala, porque fulano está perdido, porque o mundo está perdido. Por isso que eu falo, pessoal, palavras importam. Não repitam as palavras simplesmente por repetir. Não use ou adote na sua vida vocabulário cristão. Só adota o vocabulário e fala. Não, reflitam, busquem saber o significado das palavras. Por que a gente fala que o mundo está perdido? Ele não está perdido porque ele não tem GPS. Não, ele está perdido porque ele está afundado no pecado. E o pecado é que nos afasta de Deus. E ele está perdido porque ele não sabe voltar para Deus. Deus é o meu Senhor, mas você vive como se ele fosse o seu Senhor? Você vive como servo? Porque ninguém pode falar que Deus é seu Senhor se não vive como servo. De novo, a gente não chama Deus de Senhor porque ele é mais velho. A gente chama ele de Senhor porque nós somos servos. Deus é meu pastor, mas eu sou ovelha? Para eu chamar ele de pastor, eu preciso ser ovelha. Deus é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo de traseira de carro, né? Nada vai me faltar, de fato, nada vai te faltar. Se tu for uma ovelha. Só tem pastor e ovelha. Então se preocupem com as palavras. Palavras importam, não estão na Bíblia por um acaso. Então, Deus olhou para o homem e viu como estava perdido e falou: não, eu preciso arranjar um jeito de mostrar para eles um caminho para que eles possam voltar a ter comunhão comigo. Nós fomos salvos. Tá? Nós fomos salvos. Deus olhou para o mar, viu uma pessoa se afogando. Falou: essa pessoa não sabe nadar. Eu preciso resgatar essa pessoa. Toma aqui a boia. Jogou a boia. Salvação no tempo presente, passado. E a salvação no tempo presente? É quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. É quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos
completamente errados, que não temos mais jeito, que eu não vou conseguir resolver o meu problema espiritual. E aí eu decido entregar a minha vida a Jesus, reconhecer o sacrifício dele por mim, e eu olho e falo assim, realmente, eu estou aqui no mar, eu não sei nadar, eu vou me afogar, eu vou morrer. Tem uma boia ali, eu vou lá e vou pegar a boia. Salvação no tempo presente. Nós estamos salvos. Repare que é estar. Agora eu estou na igreja, mas eu não moro na igreja. Eu vou voltar para a minha casa. E aí quando eu estiver em casa, eu vou estar na minha casa, mas eu não trabalho na minha casa. E aí eu tenho que ir para o escritório. Você está, é momentâneo, tá? Eu posso estar e eu posso não estar, ok? Ninguém é salvo. As pessoas estão salvas. Diego, você é salvo? Bom, hoje sim. Amanhã espero também. Vivo para isso. Vivo para que amanhã eu também esteja salvo. Espero estar todos os dias. Espero estar todos os dias salvo. Ok? Então não viva a sua vida como que se você fosse salvo. Você foi salvo por Deus no início. Ele jogou a boia para você que estava se afogando. Você agarrou a boia, você está salvo. Mas se tu não vigiar com as ondas que estão vindo, tu pode largar a boia e não estar mais salvo. E aí precisar voltar para pegar a boia. Para quem é que aqui não tem como fazer a experiência, mas a gente podia ir para o mar, né, esperar o mar ficar bem bravo, bem revolto, e aí a gente faz, claro, né? E aí joga a boia, vai, segura a boia, ó, tá salvo, vem a onda, segura, não sei o quê, né? Aí talvez perdesse alguns irmãos aí, mas esperamos que eles estivessem salvos. Ia ter uma baixa no contingente. Ia ter uma baixa no contingente, mas é uma analogia, é uma coisa bem prática, bem lúdica. Deus, ele jogou a boia, você foi salvo. Agora, não basta ele jogar a boia, eu tenho que ir lá e agarrar a boia, certo? Então eu vou lá e agarro a boia, estou salvo, certo? Quem aqui viu Titanic? Filme Titanic, todo mundo assistiu Titanic? Né? A Rose e o Jack estavam salvos, né? Em cima da porta, né? Mas chegou uma hora que teve um que largou a porta e morreu. Ele estava salvo, mas ele não foi salvo. Você agarrar a boia não significa que você vai ser salvo. Você precisa continuar agarrando a boia. Não solta a boia, não. É a salvação no tempo presente. E a salvação no tempo futuro. Aí sim, no tempo futuro, você é salvo. Se você morrer agarrado na boia, ou seja, estando salvo, ou se você estiver agarrado na boia, ou seja, você estiver salvo quando Jesus voltar, aí sim, a salvação como um tempo futuro, você será salvo e estará salvo para toda a eternidade. Aí sim é definitivo. Quando o bombeiro chegar. A salvação só está garantida quando o bombeiro chegar. A salvação só está garantida depois que o barco chegar, te colocar para dentro do barco. Aí tu está salvo. Nós fomos salvos. Nós estamos salvos. E nós seremos salvos. Tem muito crente que vive a salvação presente como se fosse a futura. Tem muito crente que vive a salvação presente como se fosse a passada. E ele acha que ele já foi salvo. E que tá tranquilo. Estou salvo. Vou ficar aqui boiando no mar. Vai vir a onda e vai te derrubar. Tem muito crente que vive a salvação futura. Que vai acontecer de fato. Mas vive no tempo errado. Vive a salvação futura no tempo presente. Não, eu vou ser salvo. Não. Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu sou fraco. Quando ele vier, ele vai olhar para mim e falar, eu sei, eu te amo. Né? O evangelho do amor. Deus é amoroso. Não, ele conhece as pessoas. Ele sabe que não fez por mal. Não, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus é justo. Deus é justo. É justamente porque ele é justo que a gente merecia morrer. Mas porque ele também é misericordioso, ele jogou
uma boia para a gente poder ser salvo. Vou perguntar de novo, mesma pergunta que eu fiz no início. Você tem fé ou você crê na salvação eterna? Você crê na vida depois da morte? Você crê na vida espiritual? Que depois que morrer existe uma vida depois? Sim ou não? Sim? Fiz a minha pergunta 3 vezes, a resposta foi sim nas 3 vezes. Se você crê que existe uma vida espiritual, você acha que está vivendo de acordo com essa crença? Uma coisa é eu crer, outra coisa é eu viver como eu creio. Eu acredito que comer saudável faz bem para o corpo, mas como pizza é hambúrguer. Então eu não acredito. Se eu acreditasse, eu comia. Se eu acreditasse que eu sou o que eu como, eu comeria bem, para ter uma vida saudável. Existe um abismo entre você crer e você viver como crer. Se você está falando para mim que você crê numa vida espiritual, que você crê na salvação, que você crê que depois da morte você vai viver ou no céu ou no inferno, aí eu te pergunto, e você vive como você crê? Você precisa viver como você crê. Senão não vai adiantar nada. Então cuidado, pessoal. É muito comum, e eu diria que de uma certa maneira muito fácil, você passar anos na igreja sem realmente estar vivendo na igreja. Você passa anos na igreja vegetando. Você passa ali, tal, rotina. É muito comum, é muito fácil isso acontecer. Você passa a viver uma rotina. Seja com as pessoas, seja com o lugar, e aquilo acaba se tornando uma coisa comum, acaba tornando uma coisa cotidiana. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esses pensamentos, essas filosofias que vêm do mundo e, como a gente viu, afetam a igreja. Essa filosofia marxista de que a igreja ela é a fuga para os seus problemas, ela é a solução para os seus problemas. Ah, eu estou com um problema, vou para a igreja. Ah, eu estou com um problema, o pastor existe, vou pedir para ele orar por mim. Só lembra do pastor quando tu está com problema, quando precisa de um conselho. Aí, não lembra do pastor quando precisa de um conselho. Aí toma a atitude errada, tem um problema. Aí lembra do pastor para resolver o problema. Aí, né, por isso que Deus deu uns para apóstolos, que aí liga, mas não é. Meu irmão, por que você não pediu conselho antes, irmão? Ou senão, ao contrário, o pastor fala, não faz. Né? Típico caso do casamento, olha, jogo desigual, não casa, veja bem, não, porque não sabe da minha vida, não sei o que, papapá. Aí casa, tem problema, ih, pastor, pode vir aqui em casa, pastor, eu falei como fazer, igual o papai é a mesma coisa. Cuidado com o existencialismo dentro da igreja. As pessoas vivem como se não houvesse uma vida após a morte. Ela existe. Se você crê que a palavra de Deus é a verdade, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a vida depois da morte, ela existe. Ela é única. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Viva por isso. Porque vai acontecer. Depois que nós morrermos, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Ou vivemos eternamente com Deus, ou vivemos eternamente longe de Deus. Então viva a sua vida terrena, pensando, refletindo e principalmente agindo de acordo com onde você quer passar a eternidade. Porque você vai passar. Você vai passar. Ah, mas olha só, você acreditando ou não, vai acontecer. Então viva de acordo. Não basta nós sabermos. Se você realmente sabe, se você realmente tem fé para crer que existe salvação, se você realmente tem fé para crer que existe uma vida espiritual, se você realmente tem fé para crer que existe uma vida eterna, com ou sem Deus, viva de acordo. Porque quando fechar o olho, seja na morte ou na volta de Cristo, acabou. Só tem uma chance. Hebreus, capítulo 9, versículo 27.
27, é bem claro. E aí é interessante como que, de fato, a Bíblia muitas das vezes ela tem palavras difíceis, e aí muito por conta da tradução, mas é muito interessante, nós, pelo menos eu enxergo a ação de Deus na inspiração da Bíblia, não só na inspiração da escrita, mas também na inspiração da tradução da Bíblia, onde que tem alguns versículos que são muito importantes, onde não há dúvida, não existe palavra difícil. E Hebreus 9:27 é um desses. Não existe alguém que lê e fala assim, não consigo entender porque é difícil, porque é muito claro. Hebreus 9:27 diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Claro como a água. Você só morre uma vez e depois tem um juízo. Não diga para mim que você não entendeu esse versículo. Não diga para mim que tem uma palavra difícil. É muito claro. Até em inglês é claro. Imagino que em alemão também. Em espanhol também. Vive uma vez. Morre uma vez. Depois disso o juízo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.